Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi neste feriado nacional e a gente segue agora com esse programa especial, tratando dos balanços das emissões de gases que causam efeito estufa, A ferramenta que está sendo disponibilizada para as propriedades integrantes do programa Fazenda Nota 10. E eu recebo aqui no estúdio, nesta manhã, o consultor Eduardo Assad e os zootecnistas Fábio Dias e também Antônio Chacre. Neste bloco, a gente vai saber quais são as boas práticas de pecuária que ajudam a reduzir as emissões de carbono na fazenda. Antes, porém, queria que o Chacre me explicasse. Parece que essas fazendas que vão ter essas mensurações lá da emissão dos gases, elas serão pontuadas. Como é que vai funcionar dentro do programa, Chacre? O programa tem, na essência, Mauro, essa qualificação em relação a vários indicadores. Então, como que o camarada está em produção de arroba por hectare, rentabilidade, margem sobre a venda, bem-estar animal, gestão de pessoas e, naturalmente, dentro desse jeitão de olhar a fazenda, a gente vai ter aí o que a gente vai ter o balanço de emissões por quilo de carne. Se ele está com 3 quilos, se ele está com 6, se ele está com 20. E vai ter um ranking para o pecuarista entender como que ele está em termos de produtividade, em termos de emissão, se ele está emitindo muito, se ele está capturando, para ter esse grau de consciência. E esse ranking, essa comparação, vai fazer a gente aprender com quem é mais eficiente e aí multiplicar as práticas, que é a nossa essência do Fazenda Nota 10. Vai ter benchmarking também para o balanço de emissões. Vamos supor, são 400 fazendas que estão sendo mensuradas. Aí o cara vai saber, minha colocação é no número 250. É isso aí. Eu preciso baixar, preciso estar no top 10. O que os top 30 fazem? Inclusive, os top 30 fazem? Exatamente. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. E hoje a gente coloca as pessoas para falarem sobre reprodução, sobre produção de volumoso, sobre outras métricas. Aí o pecuarista vai poder falar disso, o que ele faz, por que ele conseguiu ser tão eficiente. E o mais legal que a gente já percebeu que esse troço é desperdício, então desperdício inclusive de dinheiro. Então tem uma alta correlação nessa história toda, né? Professor, algumas dicas para esse cara estar sempre no top 30? Vamos começar do princípio, né? Corrigir o papo, acabar com essa passagem de verdade que teve no Brasil. Primeira coisa, fala aí. Então, a primeira coisa é o seguinte, você tem que perguntar para a coisa, você já fez análise de solo? Você sabe o que tem no seu solo? Começa por aí, porque se eu vou seguir o que o Fábio está falando, eu tenho que reduzir o tempo de abate, eu tenho que ter comida para esse boi. Então, para ter comida, tem que ter pasto bom. Então, eu tenho que recuperar esses pastos e melhorar o vigor desse pasto. Para isso, eu tenho que saber o que tem naquele pasto ali, embaixo do solo. Eu já vi fazendas enormes, com uma produção enorme, e o cara nunca tinha aberto um perfil de solo para ver como é que estava o enraizamento da pecuária, da braquiária. Então, essas raízes é que são o carbono, é isso que a gente olha, é a matéria orgânica aqui, o carbono está aqui. Então tem que melhorar o pasto, primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem incentivado muito, não é fácil, mas a gente tem incentivado muito a integração pasto-árvore. Isso tem tudo a ver com o ambiente animal. O Brasil já teve esse ano eventos de perder boi por ondas de calor. Nos Estados Unidos já perdeu numa tacada 10 mil bois por onda de calor. Quando você põe árvore, a diferença na sombra para pleno sol é de 10 graus. E além de ter ganho de peso em outros períodos. Quer dizer, vamos fazer esse sistema integrado. O pasto e a árvore. Vamos tentar buscar isso. Não existe mais aquela ideia de ter aquela fazenda enorme sem uma árvore. Não dá mais para você manter esse tipo de coisa. Então, o manejo também, o rotacionado do seu pasto é importante. São técnicas que são muito boas, que vocês podem utilizar. Qual o objetivo? Aumentar essa captura de carbono, essa remoção desse carbono da atmosfera pelo pasto e você reduzir a idade do boi. Com isso, a gente já ganhou o jogo. Já atingimos o principal, que foram os acordos que o Brasil fez internacionalmente. Então, não me assusta baixar 30% a emissão de metano no Brasil. Fácil. Não tira a cabeça do travesseiro. Dá comida para o bicho que ele cresce e emite menos. E ele falou só uma parte, que é sistemas integrados. Eu pergunto para o Fábio lá, que está se especializando muito em atividade regenerativa, que também vai ajudar nesse processo. No fundo, Mauro, o que é você ter práticas de agricultura regenerativa ou pecuária regenerativa? No fundo é regenerar o solo, é mudar o que o senhor está falando aqui. Olhem para o solo. O cara tem uma fazenda enorme e não fez um perfil de enraizamento. Então, assim, olhem para o seu solo, porque o solo é o nosso futuro e o solo é o potencial guardador de carbono aí para melhorar
as nossas emissões. Então, no fundo, as práticas regenerativas, elas estão mudando, elas vão sempre focar em como regenerar ou manter a qualidade dos solos que você tem na fazenda. E são uma série de práticas, princípios básicos, do tipo, não vou deixar o solo descoberto o ano inteiro. Por que eu quero fazer isso? Porque cada vez que eu descubro o solo, eu exponho o solo, eu perco todo aquele carbono que estava começando a ser guardado ali, né? Então, assim, por exemplo, primeira, segunda safra, integração com o pasto, plantio direto, né? O que é mais interessante nessa história parece que a gente está falando de novidades, né? Parece que nós estamos falando de alguma novidade, práticas regenerativas de agricultura. Parece que estamos falando de novidades aí para reduzir as emissões da fazenda. São todas técnicas consolidadíssimas, conhecidíssimas, principalmente no Brasil, que é um país bastante inovador nesse sentido, né? Então a gente não está falando de coisas complicadas ou novidades desconhecidas dos produtores brasileiros. Nós estamos falando de fazer mais, com mais frequência e mais bem feito. Tá? A gente sabe intensificar, sabe reduzir a idade ao abate, sabe fazer a integração de lavoura com pecuária, sabe fazer lavoura com pecuária e com floresta. Todo mundo tá. Você tem exemplos, estamos passando aqui vídeos da Fazenda Santa Virgínia, que é um exemplo sensacional, 30% da área em árvore, 70% em pasto, produzindo a mesma coisa. Né? Esse é o incrível, né? Ele fica com 70% do pasto e os outros 30% em madeira. Os 70% produzem igual 100%. Porque naquele pedaço tem melhor ambiente, tem melhor produção, a umidade se mantém, não dá geada, professor, além do calor. Não dá geada. Uma resiliência, no caso, regiões onde tem geada, como Mato Grosso do Sul, essas integrações com o eucalipto tem assim, elas mostram barreira, né? Não queima. Tá? É diferente, assim, não tem a mesma situação. Então, assim, não são coisas muito diferentes do que a gente faz, mas é uma mudança, na minha opinião, uma mudança de olhar. A gente tem que passar a olhar para o solo. Tá? Perfeito. Já que nós estamos entrando no quinto mês agora da safra 23-24, do Fazenda Nota 10, né? Nesse período, nesses 4, 5 meses lá, como é que os pecuaristas lá que estão recebendo esse, vamos dizer assim, esse presentão aí do programa, estão lidando com essa... Eles estão adorando, Mauro. A primeira questão que estão aprendendo coisas novas e reconhecendo. Quem está indo muito bem, e possivelmente o Fábio vai falar um pouco mais sobre isso, ele fica empolgado, fica feliz, ele se sente bem, até porque a gente sabe que o pecuarista, tipicamente, ele quer fazer o certo, ele se sente muito feliz quando ele percebe que ele é uma fazenda de baixas emissões, que ele está fazendo tudo certinho. Aí ele tem até assunto para conversar com aquele primo, com aquela sobrinha mais revolucionária, e falar, não, tá aqui, ó, você está achando o quê? Aqui a gente é o contrário. E aquele que encontrou um número alto, ele fala assim, mas e agora? O que eu posso fazer? Então, assim, foi impressionante porque ninguém negligenciou, a turma está indo, está se esforçando, está sendo cada vez mais fácil. Então, até quem quiser saber esse número, entre conosco. A gente já teve 2 entradas no FN10 justamente porque estão interessados em conhecer o balanço de emissões também. Então, está sendo uma jornada linda. Eu acho que vai ser um desafio muito grande para vocês todos, né? Porque a pecuária é uma atividade, entre aspas, tradicionalista, né? Meu bisavô fazia isso, meu tataravô já fazia isso, meu pai fazia isso. Eu acho que isso vai encaixar direitinho para essa nova geração, não? Tá mudando, hein? Vai mudar? Até tá o Cerrado, a gente não... também vão adotar esse tipo de situação? O que a gente encontra hoje é mais ou menos o seguinte, ó, meu tataravô fazia isso, meu avô fazia isso, mas eu não faço, não. Boa. Então... Se for bem para trás, tipo o meu tataravô e tal, provavelmente ele vai fazer o que ele fazia. A gente vai ter pecuária junto com roça, né? Então, assim, a gente está percebendo que, na verdade, o modelo mais regenerativo e mais integrado, ele se parece com uma fazenda de antigamente, onde você tinha animais, cultura, árvores, né? E as coisas trabalhando junto. A gente passou por um período de 50, 60 anos em direção a uma monocultura de linha, né? Que fala que é essa soja, né? E agora a gente vem voltando e descobrindo que alternar, plantar gramínea junto com a soja, depois andar com o gado pela mesma área, isso é melhor do que... É sinergia mesmo, é melhor que as partes separadas. Elas produzem mais. Como é o caso da floresta com o pasto, né? O eucalipto com o pasto. Eles produzem mais, né? Isso é incrível. Fiquem comigo aí, tá bom? Daqui a pouco, após os comerciais, vamos conferir um balanço por estado das emissões de gases de efeito estufa. Trabalho feito pela equipe, como eu disse, né, do FN10, nesses 5 meses de safra até o momento. Intervalo curto e eu volto já.